Olá, isso aqui é para apresentar um trabalho que eu fiz sobre dominó, jogo de dominó de sólidos geométricos, incorporando o GeoGebra como ferramenta de manipulação, que ficou bem interessante. Ou seja, vai de coisa de lúdico e manual, para você tatear, e até a ferramenta tecnológica. Bom, a configuração de dominó comum tem essa disposição que a gente chamaria de disposição triangular, né? A gente teria as peças que seriam nada, nada, 00, 01, 02, 11, que seria o gabão, até o gabão 66. Né? Teria o dominó comum tem 28 peças, e como a gente sabe, um jogo comum de dominó para encaixar tem que encaixar peças pontas iguais, certo? Essa é a lógica de um dominó comum. Então, pensando nessa ideia do dominó comum, 28 peças e cada número encaixar só com o mesmo número, foi criado esse dominó de sólidos geométricos exatamente com a mesma configuração de dominó comum. Tá? Essa aqui é só uma visão geral, tá? Não é o modelo, não é a planilha para impressão, para confecção das peças. Tá? Vai estar disponível depois o arquivo para impressão e essa visão geral para olhar com mais calma. Mas basicamente o que tem aqui? Eu tenho 7 números de 0 a 6 no dominó comum, então eu tive que escolher 7 sólidos para substituir os 7 números. E para cada sólido eu tenho 8 informações distintas, que no dominó comum seriam 8 números iguais. Tá? Eu teria 8 zeros, aqui eu teria 8 informações de esfera. Eu teria 8 uns, eu tenho 8 informações do cilindro. Tá? Informações do mesmo sólido se encaixam no dominó, exatamente como a regra do dominó comum. Ok? Eu tenho 8 informações da esfera, isso vai estar melhor disponível para visualização depois com mais calma. Eu tenho também 8 informações do cilindro. Eu tenho 8 informações do prisma triangular reto. Eu tenho 8 informações distintas da pirâmide quadrangular reta. Tenho 8 informações distintas do cone reto. 8 informações distintas do prisma hexagonal reto. E, por fim, 8 informações distintas do cubo. Lembrando que a cada 8 informações distintas de cada sólido, 2 delas vão compor uma peça que forma o gabão. Tá? E esses aí são os 7 gabões que a gente tem. Aqui é um exemplo de que as pontas não se encaixam. Olhando para as pontas de cima de cada peça, de um lado eu tenho informação referente ao cilindro, e aqui eu tenho informação de um cone. Então não se encaixam. No outro exemplo aqui, as peças vão se encaixar, mas por quê? Aqui eu tenho, na ponta de cima que eu tenho, o volume é 1/3 do volume de um prisma quadrangular, ou seja, é o volume de uma pirâmide quadrangular. E na outra ponta aqui eu tenho possui inverso ligado a uma base quadrada, é a informação de uma pirâmide quadrangular. Então são duas informações do mesmo sólido, então elas vão se encaixar. Né? Aqui a sugestão que é feita é trabalhar com material acrílico ou materiais do dia a dia. A ideia do GeoGebra é possibilitar a exploração e a percepção dos sólidos através do movimento. Tá? O GeoGebra ajuda bastante nesse sentido. Tá? E um passo seguinte, depois desse reconhecimento geral desses sólidos, é aprofundar um pouco mais os conceitos, como os sólidos inscritos, detalhamento dos sólidos, cálculos e tudo mais. Tá? Deduções e por aí vai. Tá ok? Não é o objetivo de fazer a dedução, por exemplo, do volume da esfera, mas dá para se fazer no GeoGebra e a partir desse volume da esfera fazer a dedução da área da esfera. O centro da esfera até a extremidade é o que a gente chama de raio. Né? O segmento máximo que a gente consegue traçar na esfera aqui é o dobro do raio, é o que a gente chama de diâmetro. No ponto aqui extremo do raio, nessa posição que a gente está vendo, a gente estaria vendo a forma de um círculo e de uma reta tangente. Tá? Só que se a gente for deslocar aqui, a gente vê que é uma esfera e um plano tangente. A gente consegue perceber nessa movimentação que os cortes são sempre círculos, e o círculo aqui vindo de cima para baixo, a gente pode ver que o círculo está aumentando, e quando passa pelo centro, é o círculo de raio máximo. Nessa posição a gente consegue perceber um pouco melhor, o círculo vai aumentando, depois vai diminuindo. Bom, aqui a gente tem um prisma triangular reto, né? Tem duas bases triangulares, a superfície lateral composta por 3 retângulos,
Pelo princípio Cavalieri também a gente consegue discutir que o volume vai ser a área da base, que é um triângulo, vezes a altura. Tá? Sobre os cortes, a gente consegue fazer movimentação aqui para mostrar que os cortes paralelos à base vai ser sempre também um triângulo iguais à base. Okay? E a respeito da planificação, bom, sobre os cortes perpendiculares ao eixo no cilindro, a gente consegue perceber que sempre formam um círculo e que naturalmente é o mesmo raio da base. A respeito, por exemplo, de planificação, se a gente for botar aqui, por exemplo, na função de planificação, a gente vai ver que pede para selecionar o poliedro. Como o cilindro é um corpo redondo, a gente não vai conseguir fazer planificação no GeoGebra. Mas se você abrir a lateral, forma um retângulo e tem duas bases circulares. E pelo princípio Cavalieri, a gente consegue discutir que o volume é a área da base vezes a altura. Bom, aqui a gente tem a pirâmide quadrangular reta, em que os cortes que a gente vai fazendo aqui geram quadrados que são semelhantes, né? Não são congruentes, são semelhantes ao da base. Nessa visão de cima da pirâmide quadrangular, a gente vai vendo que os cortes paralelos à base geram quadrados que são semelhantes à base. O volume que a gente consegue discutir, também utilizando o princípio Cavalieri, que é 1/3 do volume de um prisma equivalente ao da base, ou seja, um prisma quadrangular. E a respeito da planificação, bom, aqui a gente tem o cone reto, né? Em que se a gente fizer os cortes aqui, a gente percebe que os cortes são círculos que são sempre semelhantes, mas menores ou igual à base. Bom, aqui na visão superior do cone reto, a gente está percebendo que os cortes paralelos à base vão gerando círculos semelhantes, menores ou iguais à base. E em relação ao volume, também pelo princípio Cavalieri, a gente consegue discutir, deduzir que o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro, correspondente à base do cone. A respeito da planificação, se você usar a ferramenta de planificação do GeoGebra, a gente não consegue selecionar porque o cone não é um poliedro, mas se você abrir o cone, você tem um setor circular na área lateral, na superfície lateral, juntamente com a base, que é um círculo. Bom, agora aqui em relação ao prisma hexagonal reto, se a gente fizer aqui os cortes paralelos à base, a gente vai ver que vai gerando sempre hexágonos que são congruentes à base, certo? Bom, em relação ao volume do prisma hexagonal reto, vai ser o que? A área da base vezes a altura, ou seja, a área do hexágono, vezes a altura. Um detalhe aqui importante também sobre a altura. O que é a altura? É a distância entre as bases. Okay? A distância entre os planos que contêm as bases, melhor dizendo. Em relação à planificação, vamos dar uma olhada aí. Bom, agora aqui a gente tem um cubo, que é uma figura bem conhecida. Como figuras similares, a gente teria o cubo mágico, um dado. A gente tem como área total 6 vezes a área de um quadrado, como volume a área elevado ao cubo. E a planificação que a gente pode observar aqui, algumas coisas bem interessantes que a gente pode fazer aqui no GeoGebra é a ideia de fazer figuras, construir figuras inscritas umas nas outras. Por exemplo, aqui eu já tenho marcado no cubo o centro do cubo e o centro de uma das faces. Então, se a gente usar, por exemplo, a ferramenta aqui de esfera, dado centro e ponto, eu vou marcar o centro do cubo e o centro de uma face. O que vai acontecer aqui? O que eu vou estar gerando aqui? Eu vou estar gerando uma esfera que vai estar tangenciando todos os lados do cubo. Ou seja, eu vou estar gerando uma esfera inscrita dentro do cubo. Na descrição do vídeo do YouTube vai estar lá o link para o arquivo de impressão e instruções mais detalhadas. Ok? E o link dos arquivos do GeoGebra que foram utilizados para manipular esses sólidos envolvidos. Ok? Então, obrigado pela atenção. Um abraço.